Felipão, tá rolando um imbróglio Paquetá, né? Não se sabe o que vai acontecer. E agora, quem tá puto nessa história é o West Ham, Felipe, que tá numa situação difícil por conta da indefinição da situação do jogador. Vamos aqui entender essa história. Para isso, a gente precisa ir ao Portal Lance, que diz: o West Ham fica insatisfeito com a definição do caso de Lucas Paquetá. A novela envolvendo o futuro de Lucas Paquetá no futebol já tem desfecho concluído. No entanto, o capítulo final não irá para o ar tão cedo, visto que o resultado será revelado apenas daqui a 4 a 8 semanas. O West Ham, por sua vez, está insatisfeito com a lentidão do assunto, que pode atrapalhar mais uma janela de transferências. Isso porque o julgamento já custou alto para os cofres do clube de Londres. O camisa 10 esteve próximo do Manchester City em 2023, numa negociação que poderia chegar aos 80 milhões de euros na época. O acordo, contudo, não seguiu após informações sobre padrões suspeitos de apostas em cartões que o Paquetá recebeu em 4 partidas da Premier League. O brasileiro é acusado pela Federação Inglesa por supostamente forçar cartão amarelo entre novembro de 22 e agosto de 23 contra Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth. Uma investigação identificou um padrão de aposta suspeito quando cerca de 60 entradas foram feitas a pessoas ligadas ao jogador no Rio de Janeiro, com predominância na ilha de Paquetá. Caso seja condenado, o ex-Flamengo pode ser banido do futebol. Enfim, cara, a questão é a seguinte: o West Ham tá muito puto. Aí eu te pergunto, que sentido faz você ter uma decisão já, você ter um julgamento concluído e soltar daqui 4 a 8 semanas? Por quê? Qual que é a justificativa de quem tá julgando o caso para isso? Sabe, o West Ham poderia vender o cara, ganhar dinheiro, ou ele pode manter e não ter que comprar ninguém para a posição, e os caras simplesmente não sabem o que fazer, porque não sabem se o Paquetá vai ser suspenso, se vai ser banido ou se vai ser absolvido, cara. E há quanto tempo a gente tá falando dessa situação do Paquetá, hein, Felipe? Eu nem lembro mais. Né? Tá chato já esse Tá caso, chato, né, cara. Tá chato, e mais chato ainda é ver ontem na rede social X pessoas pedindo e com saudade dele na seleção brasileira, assim. Eu vi isso, cara. Como Mas, jogador eu até concordo. sério, cara? Mas, pô, com esse meio de campo que a gente viu ontem, pô, Ele teve várias chances na seleção. Não me lembro de nenhum jogo que o Paquetá tenha sido melhor em campo, assim. Que tenha contribuído, mas enfim. Eu acho, sinceramente, cara, eu acho que o silêncio tá demais nesse caso aí. Acho que as pessoas deveriam ser mais transparentes e falarem logo qual é o intuito mesmo de esperar todo esse tempo pra gente saber a resolução do caso Paquetá e o que vai acontecer com a carreira dele. Dizem que das duas uma, né? Ou é punição ou é absolvição, né? Ou ele é. vai Ou é ter a carreira banimento, acabada. ou é banimento ou Exato, absolvição. É isso. exato. Cara, esse silêncio me Eu preocupa. acho muito pouco provável que seja absolvição, Sim, porque as as provas são provas muito são robustas. robustas. Sim, sim, sim. Então a chance do Paquetá nunca mais entrar em campo é muito grande. Até porque a gente está em período de rescisão lá, então eu acho que ele não atua mais para a próxima temporada. Eu acho que a carreira do Paquetá acabou. E aí precisa ver na FIFA se ele vai poder jogar em outro lugar, como é que vai ser, ou se o banimento é só na Premier League. Isso a gente também não sabe, né? Isso eu não sei, cara, como é que vai ser feito. Porque, enfim. E outra, cara, que tipo de critério que a gente vai adotar com relação a isso também, né? Porque teve jogadores aqui que ganharam pessoalmente por tomar cartão e tal, e que estão jogando aí. O Bauerman vai jogar o Super Mundial pelo Pachuca, né? É mesmo? Vai jogar, cara. Caraca. Ele tá super bem lá, cara. É um baita zagueiro, cara. Eu adorava Não, ele no Santos. ele era um bom zagueiro Muito mesmo. bom jogador, cara. E aí o cara, por 50 mil reais, o cara estraga a carreira dele no Santos.
aí vai para um time da Turquia, aí não pode jogar por conta da punição, aí volta, aí vai para um... Eu acho que ele... Eu não lembro pra onde ele foi, acho que foi pro México, num time pequeno, depois foi pro Pachuca, enfim. Bom jogador, cara. Mas ele tava jogando, tá ligado? Então assim, por que um pode jogar, não é banido, e o outro é banido pra sempre? O Bruno Henrique ainda. O Bruno Henrique que tem provas também robustas contra ele, o acusando de envolvimento com a família ali, falando diretamente com o irmão e tal. Tá jogando ainda, cara. Não, mas esse não foi condenado ainda. Não foi Eu tô condenado, dizendo mas depois de uma assim, condenação, Felipe. Assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tipo, uma coisa é o Bauerman, que foi condenado por alguma coisa eu acho parecido com o que Paquetá, está jogando. Bruno Henrique no precisa mínimo, ser julgado e condenado primeiro, assim. no mínimo o Bruno Henrique deveria ficar, sabe? Tipo, Afastado. afastado. Mas aí... Até pra preservar a Ah, imagem, mas, pra ter mas tranquilidade na o Paquetá não investigação. foi? O Paquetá não foi, cara. Ele tava respondendo o processo em liberdade, cara. Eu acho isso muito Estamos ruim, falando cara. aqui, não, o Aleph, estamos falando aqui em caso do Paquetá ser condenado. A minha questão é, se ele for, o que se diz, tá? A notícia é, se ele for condenado, é banimento. Ou ele vai ser absolvido. Não se fala em punição de 2 anos. É o que a gente leu. Pode ser que isso mude, mas o que a gente leu é isso aí. Então assim, se o Paquetá for condenado e a condenação dele for banimento, por que que de um é banimento e do outro, que também foi condenado como Bauerman, tá aí jogando? Essa é a minha dúvida. O Bruno Henrique precisa ser julgado. Deve ser. Vai responder. Se condenado, qual vai ser a pena? Eu duvido que o futebol brasileiro vai banir alguém por isso. Eu duvido. Absolutamente duvido. Então, a minha questão aqui é: a gente precisa achar um padrão para esse tipo de punição no mundo. Não dá para você, no Brasil você pode fazer uma merda de aposta esportiva, porque no máximo você vai pegar um aninho se der merda. Aqui na Premier League, se você fizer, você é banido. Não dá. Tem que ser um padrão. E isso cabe à FIFA. A FIFA precisa definir, jogadores que se provarem envolvidos com qualquer esquema de aposta estão banidos do futebol. Ponto. Precisa ser uma coisa global, cara. Porque não dá pra, Bruno Henrique a punição ser uma e o Paquetá ser outra, se por acaso os dois forem condenados. A gente não tem essa informação ainda. É esse meu único ponto, entendeu? Sim, sim. Justiça, né, cara? Diversas interpretações, alegações, defesas. A gente reagiu aqui à defesa do Bruno Henrique e nos revoltamos com os argumentos ali apresentados. É aguardar para ver a resolução, mas pelo andar da carruagem, eu não me surpreenderia se o Paquetá, nesse caso que a gente tá falando aqui, fosse banido do futebol, cara. E aí vai de novo cair na justiça para ver se conseguem, sei lá, uma brecha ali uma liminar que o coloque pra jogar, sei lá, no futebol brasileiro ou em outro lugar, como aconteceu com o Bauer, mano. É isso.